Olá, eu sou o César Augusto do Movimento da Transfiguração e este é mais um vídeo da série Fundamentos da Vida Espiritual. Nesses vídeos eu estou apresentando as ideias fundamentais, os conceitos básicos para que a gente possa compreender. E compreendendo possamos ter uma adesão afetiva e amorosa da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo por meio de uma vida espiritual autêntica. Eu já lancei o primeiro vídeo, que é o que é oração cristã, depois como fazer oração cristã. E o vídeo anterior a esse foi o que é Lexio Divina. Então, nesses conceitos dos fundamentos básicos da vida espiritual, eu apresentei que a oração é uma participação na oração de Cristo. Do Verbo que se fez carne, assumiu a nossa humanidade e se relaciona com o Pai. E nos chama e nos atrai a participar do seu diálogo amoroso com o Pai. Mas para isso nós precisamos de um método para usufruirmos da melhor forma possível desse dom da filiação divina que nós recebemos pelo sacramento do batismo. Sabemos que Jesus é o Filho de Deus, mas pela sua morte e ressurreição ele conquistou para nós a filiação divina. E isso nós recebemos por meio do sacramento do batismo, que nos concede a vida divina, a filiação divina, que é a fonte da oração. Mas para desenvolver essa fonte de oração, nós precisamos de métodos, de dinâmicas que nos ajudem a exercitar o caminho da oração. Então a oração é dom e exercício ao mesmo tempo. Então, no vídeo passado eu apresentei esse método antigo e sempre novo da Lexio Divina, que nos ajuda a exercitar a filiação divina que nós recebemos do batismo no caminho da oração da vida espiritual. Então, se você ainda não viu este vídeo, eu coloco aqui em cima, para que você possa assistir esse vídeo, porque nesse primeiro vídeo eu apresento o que é a Lexio Divina, o que consiste, qual é o significado, o que significa a palavra, a definição, o que consiste a Lexio Divina. Agora nós vamos dar um passo a mais. Como fazer? Depois que aprendemos o que é a Lexio Divina, nós vamos aprender como fazer. Então no vídeo passado nós vimos que a Lexio Divina é um método, quer dizer, uma pedagogia, de leitura oracional, então tem que ser feita em espírito de oração, não é um estudo, não é uma análise, mas é uma aproximação das Sagradas Escrituras em espírito de oração, invocando o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Depois que essa leitura ela tem que ser cristológica, é ler as Sagradas Escrituras sabendo que Cristo é a chave de leitura para a compreensão de todas as Sagradas Escrituras. E por fim é mistagógico. Nós precisamos ler a Sagrada Escritura na igreja, como uma igreja. Seguindo os padres da igreja, os doutores, os santos, o magistério da igreja, a forma como a igreja foi aprendendo a ler e encontrar nas Sagradas Escrituras a Cristo. E encontrando Cristo nas Sagradas Escrituras, desenvolver uma amizade, uma intimidade com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, nós vimos que esse método é também mistagógico, porque nos introduz nos sacramentos, porque os sacramentos nos atualizam a presença de Cristo. Então, Cristo se torna presente a nós nos tornamos contemporâneos a Cristo. E eu dizia no final do vídeo que, compreendendo o que é Lexio Divina, precisamos dar um passo a mais. Como fazer Lexio Divina? Mas para isso, nós de novo vamos para o texto da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que a transfiguração, Jesus convida Pedro, Tiago e João a subir uma alta montanha. Ele sobe para orar. E ele convida. Então a oração é um convite de Cristo para rezar junto com ele em direção ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Depois nós vimos que aparece Moisés e Elias. E Moisés apresenta a lei, Elias os profetas. Então todas as Sagradas Escrituras convergem para Cristo. E agora nós vamos ver mais um detalhe dessa leitura.
aonde a gente vai ver no versículo 35, propriamente dito, aonde nós vamos ver em Lucas 9:35, esse momento onde Jesus vai transfigurado, não ressuscitado, mas transfigurado, vai apresentar-se aos discípulos todo luminoso. E naquele momento, no versículo 35 diz o seguinte: da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: este é meu filho eleito, ouvi-o. Então, no alto da transfiguração, Jesus todo luminoso é envolvido por uma nuvem. A nuvem é o símbolo da presença do Espírito Santo. Por isso que em todas as teofanias do Antigo Testamento é sempre envolvido numa nuvem, porque só pelo Espírito Santo nós podemos ter contato com Deus. Nós só conhecemos a Cristo por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós temos informações sobre Jesus. Mas não existe conhecimento relacional, afetivo, oracional. Então, por isso, envolvido na nuvem, no meio da nuvem veio a voz: este é meu filho muito amado, ouvi-o, escutai-o. E aí nós precisamos, nesse momento, compreender mais um detalhe que vai fazer uma diferença fundamental na leitura das Sagradas Escrituras. A compreensão da distinção entre Sagradas Escrituras, a Bíblia que nós conhecemos, e Palavra de Deus. Quando o Pai, no alto da cruz, no alto da transfiguração, lá no Monte Tabor, melhor dizendo, diz: este é meu filho, escutai-o. Ele não está dizendo simplesmente escute o que ele diz. Escutai-o, escute quem ele é. Escute o que ele faz. E por último, escute o que ele diz. Na verdade, Jesus, por que o Pai diz isso e podemos compreender assim? Porque no prólogo do Evangelho de João vai dizer: no princípio era o verbo, ou no princípio era o logos, ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, ela é Deus. E depois no versículo 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? A palavra encarnada. Ele é a palavra de Deus. É estranho para nós, às vezes a gente fica pensando que Jesus é uma palavra, sim, mas por quê? Porque a palavra é algo que comunica, que revela. Jesus é a palavra de Deus. O que significa que tudo que podemos saber e conhecer sobre Deus é revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso São João da Cruz vai dizer que quem conhece a Cristo, conhece tudo. Quem não conhece a Cristo não conhece nada. Então Jesus é a palavra, aquela que revela, que mostra quem é Deus. Por isso o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é a revelação de Deus a nós. Por isso ele é chamado a palavra, o verbo, a palavra eterna do Pai. E a outra coisa que nós conhecemos é as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Então, se a gente for na raiz da palavra, essencialmente a palavra de Deus é uma pessoa. E a Bíblia é um livro sagrado, Sagradas Escrituras. Então, essa distinção ela é fundamental. Por isso que algumas pessoas têm uma ideia totalmente errada quando dizem assim: não, a gente fala de algum assunto, eles dizem: onde é que está escrito na Bíblia? Eu só acredito se estiver escrito na Bíblia. Uma pessoa dessa, ela não compreende que a palavra de Deus é uma pessoa viva. E nós temos acesso a esta palavra. Nós temos acesso a esta palavra por meio das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição. Eu coloco para vocês aqui um vídeo, se vocês desejarem aprofundar essa forma de como compreender Jesus como sendo a palavra. E nós temos acesso a esta palavra que é a revelação por meio das Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição, neste vídeo aqui em cima, que é a introdução aos dogmas. Na verdade, a introdução aos dogmas sobre a Virgem Maria, mas nesse primeiro vídeo dessa introdução é mais explicando
o que é a revelação? A revelação é uma pessoa. E como temos acesso a ela? Por meio das Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e magistério da igreja. Então, este vídeo ajuda você a compreender essa dimensão de como chegar à palavra de Deus, que é Cristo. Então, voltemos para o nosso assunto agora, onde agora descobrimos que existe a palavra é uma pessoa. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. E desta forma, podemos chegar à definição, mais uma definição de Lexio Divina. Qual é? A Lexio Divina é um método pedagógico de leitura oracional das Sagradas Escrituras para encontrar nela a palavra eterna do Pai, Jesus Cristo. Vou repetir para que a gente fixe. A Lexio Divina é um método pedagógico, de leitura oracional das Sagradas Escrituras, para encontrar nela a palavra eterna do Pai, Jesus Cristo. Então, quando nós fazemos Lexio, o que é que nós estamos buscando? Lendo as Sagradas Escrituras, em espírito de oração, invocando a presença do Espírito Santo, porque só por meio dele nós temos acesso a Cristo. Nós vamos buscando nas Sagradas Escrituras a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vimos no primeiro vídeo, essa compreensão vai crescer ainda mais numa leitura mistagógica, que vai nos fazer mergulhar na realidade, na identidade, no significado dos sacramentos. Que por meio dos sacramentos nós nos tornamos contemporâneos a Cristo. Então, a Lexio Divina é isso, é um método de aproximação das Sagradas Escrituras. Ler o texto bíblico em espírito de oração, na unção do Espírito Santo, para encontrar nela Cristo, a palavra eterna, o Verbo, o Logos, o Filho unigênito do Pai, que é a palavra eterna do Pai para nós. Então, quando compreendemos isso, agora sim podemos dar mais um passo. Como, César, eu vou fazer esse caminho de lendo as Sagradas Escrituras? Que passos devo dar? Que degraus devo alçar para que eu possa fazer esse movimento espiritual? E aí, nós vamos buscar num monge cartucho chamado Guigo II, que ele sintetizou o método. Preste atenção, não foi Guigo II que inventou a Lexio Divina. A Lexio Divina sempre existiu na igreja. Na verdade, a Lexio Divina existia antes com os judeus, já liam as Sagradas Escrituras nesse sentido espiritual, da qual convergia para o Messias. Mas claro, a Lexio Divina chegou à plenitude por meio do Verbo que se fez carne. Agora, toda a dimensão da Lexio Divina chega ao seu máximo, uma leitura oracional, cristológica, mistagógica, a qual nós temos acesso por meio dos sacramentos a nos tornar contemporâneos a nosso Senhor Jesus Cristo, tocar no corpo de Cristo. Mas esse monge vai desenvolver um método de forma simples. Ele vai escrever uma obra que se chama Escada dos Monges. Na verdade, não é uma obra, foi uma carta que ele escreveu a um irmão Gervásio, sobre uma escada que o monge, uma escada para compreender o que era a contemplação. É uma escada que começa na terra até chegar no céu. E para explicar a vida contemplativa, esse nosso amigo aqui, o Guigo II, esse monge cartucho, vai nos apresentar 4 degraus que vão ser fundamentais para que a gente entenda o método. Claro que com o tempo, como todo método, nós começamos repetindo exatamente passo a passo, como a gente aprende a dirigir, apertar o acelerador, a embreagem, o freio, passar a barra, fazendo aquela coisa, depois a gente vai fazendo de uma forma mais automática, e depois nós vamos até desenvolvendo um método mais ou menos nosso de dirigir. Fazer Lexio também do mesmo jeito. Nós começamos a seguir no passo a passo. Depois, até chegar a um caminho entre nós e o Espírito Santo, que vai desenvolvendo esse caminho. Então ele vai colocar 4 degraus sobre a Lexio Divina. Então o primeiro degrau que ele chama, qual é? É a leitura. É a leitura, materialmente. Entender o que o texto diz. É importante fixar essa frase, e o que o texto diz.
Então você vai buscar na leitura compreender o que o texto diz. Pegar a mensagem principal, né? Descobrir quem são os personagens. É aquilo que a gente aprende na escola. É aquela leitura para compreender o texto, a leitura materialmente falando, tentando compreender o contexto, a mensagem principal. Vamos fazendo isso com a nossa inteligência e, claro, não existe lexo divina, como eu disse, a não ser envolvida na nuvem. Lembre da transfiguração. Na transfiguração, no meio da nuvem, veio a voz do Pai. Este é meu filho amado, ouvi-o, escutai-o. Então precisamos estar envolvidos na nuvem, precisamos invocar, precisamos pedir o Espírito Santo com insistência, pedir a presença do Espírito Santo, para depois começar a leitura, e com a nossa inteligência tentarmos compreender o que o texto diz. Depois que nós compreendemos o que o texto diz, o segundo degrau é a meditação. É descobrir o que o texto me diz. E falando de meditação, é impossível não lembrar da Virgem Maria. A Virgem Maria, naquela passagem de Lucas, que Jesus se perde no templo, passa 3 dias, e a Virgem Maria com São José encontram. E vão perguntar para Jesus, eu sabia que eu e teu pai estávamos preocupados contigo. E Jesus vai dizer, não sabeis que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? E o texto vai dizer mais adiante, eles voltaram para casa e ela meditava, ela guardava tudo isso no coração. O que significa que a Virgem Maria fazia? A Virgem Maria confrontava o que Jesus dizia com a sua vida. Tudo o que Jesus dizia, ela confrontava. Então, meditar é confrontar a palavra de Deus com a minha vida. O que é isso? É refletir, uma oração reflexiva. Vou fazer uma referência ao castelo interior de Santa Teresa. Ela vai dizer que a porta, que a nossa alma é um castelo, que Deus habita lá na 7ª morada, mas ela vai dizer a porta do castelo é a oração. Mas ela diz, não é qualquer tipo de oração, é uma oração reflexiva, é uma oração meditativa, aonde você reflete. Jesus diz, amai os vossos inimigos. Aí você vai compreender o que é amar os inimigos. O que significa que eu devo amar, fazer o bem? Aqueles que querem o meu mal. Meditar é dizer, mas talvez até eu não tenha um inimigo, Jesus, mas tem pessoas que eu não gosto. Tem pessoas que falam mal de mim. Então eu devo rezar, desejar o bem para essas pessoas. Então eu estou meditando, eu trago para a minha vida. Era isso que a Virgem Maria fazia, meditava no coração tudo o que Jesus fazia e dizia. Ela refletia. Então, meditar é esse segundo degrau da Lexio Divina, onde eu confronto o texto com a minha vida e a minha vida com o texto. É uma oração reflexiva. A porta do castelo é oração, mas não é qualquer tipo de oração, é uma oração reflexiva. Então, neste caminho, quando você vai meditando, o terceiro degrau é automático. É a oração propriamente dita, o diálogo com Deus. Por quê? Porque a oração é uma resposta àquilo que Deus me falou, pela leitura e pela meditação. Deus se dirigiu a mim. Deus disse que eu devia amar os inimigos. E eu refleti, primeiro tentei entender o que existe. Na leitura eu tentei entender o que o texto diz. Na meditação eu tentei trazer para a minha vida, mas na minha vida prática o que isso significa. Mas um dado momento eu vou dizer para Jesus, Jesus, eu tenho dificuldade até de amar os meus amigos, as pessoas que eu gosto. Quanto mais as pessoas que eu não gosto, e as pessoas que não gostam de mim. Mas por isso, Jesus, eu te peço, dai-me a graça, Senhor, para que eu possa amar as pessoas que são difíceis, que eu possa rezar pelas pessoas que me fazem mal, que me desejam mal. Dá-me a graça, Senhor, me ajuda, porque por mim mesmo eu não consigo. Está vendo como é simples? É só uma frase, eu entendi o que o texto diz, amar os inimigos, entendi. Depois trouxe para a minha vida e vi que eu teria dificuldade. Então, se eu tenho dificuldade, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda. Outro texto, Jesus pode dizer assim, antes de retirar, né,
o cisco do olho do irmão, né? Tira a trave do teu olho. Eu posso dizer, poxa, Jesus, hoje mesmo tentei tirar o cisco dos 3 irmãos diferentes. E eu tenho esse mau hábito. Me perdoa, Jesus. E me ajuda para que eu consiga superar esse defeito que eu tenho. Então lembre, olha, eu entendi o que o texto diz, que eu não devo julgar os outros. Trouxe para a minha vida e depois vi que vira e mexe, eu julgo os outros. Aí automaticamente nasce uma oração de pedido de perdão. Nasce uma oração de súplica para que ele me ajude. Mas para que você não pense que também é só coisa negativa. Quando Jesus, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. E você se percebe olhado por Jesus, amado por Jesus, escolhido por Jesus. O seu coração se enche de gratidão. Você ler esse texto, você diz, Jesus, como pode eu, na minha miséria, fraqueza, limitação? Tu me escolheste, Jesus. E você começa o que? Refletir, meditar. Que tantas coisas boas Jesus fez na sua vida. Apesar de todas as suas debilidades, você está meditando. Chega a hora que essa meditação explode em gratidão. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, porque tu me escolheste, Senhor, apesar das minhas fraquezas. Deu para perceber? Então é um movimento quase que natural. Primeiro degrau, leitura. Entender o que o texto diz. Segundo degrau, meditação. Trazer o texto na minha vida. Meditar no coração. Terceiro degrau, a oração. É a resposta. E aí chegamos no quarto e último degrau. Nesse quarto e último degrau é a contemplação. Então, lembrando, primeiro degrau, a leitura. Segundo degrau, a meditação. Terceiro degrau, a oração. Quarto degrau, meditação. Eu gosto de dizer, quando eu dou aula sobre Lexio Divina nos lugares, e as pessoas ficam assustadas quando eu digo, olha, o quarto degrau é o mais fácil de todos, é o mais simples de todos. A contemplação é o que tem de mais simples, o difícil é ler. O desafiante é meditar. O que impõe um esforço mental e afetivo é rezar. Mas contemplar não. E aí eu digo, por quê? Porque a contemplação é a ação de Deus em nós. É aquilo que Deus vai fazer naquela Lexio Divina em nós. A contemplação é a paz que vai ser gerada no nosso coração, é a consolação interior, é aquela iluminação da inteligência que vai fazer com a gente perceber qual foi o pecado que a gente caiu, aquela iluminação da inteligência que vai fazer com a gente compreender a fé, um elemento da nossa fé. Então, é algo que nos ilumina. A contemplação é aquele consolo interior de sentir-se presença de Deus. É de várias formas. Deus vai agir, algumas vezes mais sensível, outras vezes sem nenhuma sensibilidade, a gente nem vai perceber. Mas não importa. Se a gente percebe, ou sente ou não sente, percebe ou não percebe, os efeitos da contemplação em nós, isso é detalhe. Mas o que significa que a contemplação é a ação de Deus em nós. Quando nós o buscamos, invocando o Espírito Santo, com sinceridade de coração, nos aplicamos a nossa inteligência na leitura, colocamos no nosso coração a palavra de Deus e meditamos, como a Virgem Maria. Como o salmista, louvamos, suplicamos, rezando a oração. Quando fazemos esses movimentos, Deus, na sua infinita bondade, na generosidade dele sem fim, ele sempre vem a nós. Ele sempre vem. Para alguém iniciante vai ser com consolações mais sensíveis. Para alguém mais numa vida espiritual mais adiantada, às vezes numa contemplação árida, mas também numa contemplação, num dom, numa graça, ele vai nos iluminar, vai nos ungir, vai nos curar, vai nos libertar. Essa é a contemplação, é a ação de Deus em nós. Por isso que eu posso dizer que é a mais simples, porque não depende de nós. Não é que eu não vou na Lexio Divina, eu vou fazer leitura, meditação, agora eu vou contemplar, ficar assim de olhos fechados, parado. Você vai fazer, se fizer isso, você vai cochilar, vai dormir. A contemplação é a obra de Deus. Você se ocupa por invocar o Espírito Santo,
com fervor, com sinceridade de coração, insistentemente. Depois você se dedica fazendo uma boa leitura. Depois você se dedica de uma meditação sincera, autêntica, uma oração, como diria Santa Teresa, uma oração é uma epifania de verdades, é um encontro de verdades, onde na meditação se encontra a verdade de quem é Deus e a verdade de quem sou eu. Quando essas duas verdades se encontram, a meditação brota no nosso coração. E quando essas verdades se encontram, ela se manifesta, ela explode num diálogo, ou de súplica, ou de perdão, ou de agradecimento, não importa, mas é uma resposta, é o nosso coração que se sente atingido por Deus, que tende a respondê-lo, por meio de palavras, de gemido, de lágrimas, não importa. O importa é que é um desejo de corresponder a esse Deus que se dirigiu a nós. Então a contemplação é essa obra de Deus que se manifesta e se realiza na nossa vida. Gostaria de, para terminar, indicar para vocês uma coleção. Em vários lugares, quando eu ia dar cursos sobre Lexio Divina, as pessoas ficavam encantadas, as pessoas gostavam. Mas com o tempo a pessoa dizia assim, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu abro a Bíblia? Como é que eu faço isso? Por causa disso, eu comecei a escrever essa coleção, que se chama Lexio Divina dos Evangelhos. O primeiro é Lexio Divina dos Evangelhos de Marcos. Nesse livro aqui é escrito como um método de Lexio Divina. Primeiro tem a leitura bíblica, que você vai ler a leitura como da Lexio Divina, a leitura sempre repetida, a parte negrita e repetida. Depois o comentário do texto, onde eu vou contextualizar, para você entender o contexto por qual foi escrito, o que é que significam algumas palavras. Lembre-se que o Evangelho e toda a Sagrada Escritura foi escrito há muito tempo atrás, em outra cultura. Então, é para ajudar a você a compreender o texto. Depois a aplicação do texto. Nessa parte da aplicação, você vai trazer para a sua vida. Sim, na prática, o que isso traduz na minha vida? Meditar, confrontar o encontro de verdades. E por fim, no final de cada capítulo tem sempre uma parte aqui para você escrever. O fruto da sua meditação, a sua oração. Então, esses livros aqui, que o primeiro, Lexio Divina do Evangelho de Marcos. Depois, Lexio Divina do Evangelho de Mateus. Depois, Lexio Divina do Evangelho de Lucas. E por fim, o Evangelho de João, que foi dividido em 2 livros. Que é a primeira parte, Lexio Divina do Evangelho de João 1, o livro dos sinais. Primeira parte do Evangelho de João, e Lexio Divina do Evangelho de João 2, é o livro da glória, aonde é a segunda parte do Evangelho de João. E desta forma, você vai, por meio desses livros, fazer Lexio Divina junto comigo. Como, por exemplo, a gente aprende a andar de bicicleta, normalmente, com o nosso pai, o irmão, a mãe, segurando lá com a gente, segurando até que um pouco a gente vai junto, ou então com as rodinhas, fazem também esse papel, vai nos ajudando a nos manter ali, até que a gente vai tendo força para fazer com nossos próprios pernas, hoje é no caso da bicicleta. A Lexio Divina é do mesmo jeito. E na medida dessa coleção, o que acontece? Quando você terminar, você leu todos os evangelhos pelo método da Lexio Divina. E aí você, aos poucos, vai conseguindo fazer Lexio Divina sozinho. Começa junto comigo, e o Espírito Santo, que é o mais importante, e aos poucos você vai criando segurança. Então, se você deseja adquirir essa coleção, que o primeiro é o Lexio Divina do Evangelho de Marcos, você pode adquirir um por um, ou todos de uma só vez, você pode entrar aqui, onde você vai ver, nós temos uma loja virtual que você pode encomendar estes livros, para que você possa exercitar a Lexio Divina na sua casa. Peço a você que você dê o seu like nesse vídeo, se você gostou. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva neste canal. Clique no sininho para receber as notificações. Aqui também está as nossas redes sociais, que você pode nos acompanhar nas redes sociais, para que assim ficar atualizado de todo aquilo que livros que lançamos, eventos, vídeos novos, tudo por meio das nossas redes sociais. Foi uma grande alegria estar com vocês. Que
Que Deus abençoe a todos.